Meu irmão, minha irmã, nós vamos pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você tem uma Bíblia aí? Pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler juntinhos. Eu na minha e você na sua. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um livro para enfeitar prateleiras, mas é um livro para ser lido, crido e obedecido. Então vamos à leitura da Bíblia na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 13, os versos de 1 a 6. De 1 a 6 de Hebreus 13. Vamos juntos? Diz assim: Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando a hospitalidade, sem saber, acolheram a anjos. Lembrai-vos dos encarcerados que, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem mortal? Queridos e amados, vivemos num tempo de crise. É chamado tempo de pandemia, ou de crises tão assustadoras que a gente não pode nem sair na rua direito. A situação está muito complicada. E com as complicações do dia a dia, as pessoas estão obrigadas a ficar mais tempo dentro de casa e estamos criando outro problema. É o problema dos relacionamentos dentro de casa. Eu peguei esse texto hoje para ler exatamente porque ele nos chama a importância de pensar a nossa vida dentro de um princípio familiar, objetivo e claro. Li recentemente que a jornalista Lena Ontai escreveu num artigo publicado pela Universidade da Califórnia, que diz assim: nos estudos realizados nos últimos 30 anos, comprova-se que a melhor maneira para uma família superar a crise é basicamente manter-se unida e trabalhar como uma equipe. Os adultos devem focar em manter as relações positivas entre si, sem se importar se há dinheiro ou não. A doutora Lena Ontai, ela escreve um artigo muito longo sobre esta situação. Mas a sua tradução nos serve para trazer à memória a importância, a relevância, e ela está escrevendo do ponto de vista financeiro. É importante lembrar que uma pessoa que não tem vínculo direto ou não está falando sobre o ponto de vista cristão, evangélico ou familiar, está escrevendo do ponto de vista da economia. É importante que nós, os crentes, nos apropriemos destes ensinos e guardemos conosco. Bom, eu fiz um acróstico rápido sobre família. Família é uma fábrica de fidelidade no exercício da fé. Anda em amor e arte, construindo amigos. Mantém a misericórdia e a hospitalidade. Instrui a intimidade, imitando a Cristo. Liberta com a luz do Evangelho os cativos. Ilumina o mais íntimo da alma de todo ser. É austero e estabelece seus limites com segurança. Assim é a família instituída por Deus.
Tem liberdade, mas tem austeridade. Tem liberdade, mas tem limites. A família é a única instituição humana que permanece, apesar dos grandes e volumosos investimentos duros contra ela. A família é também a única instituição na Terra que não terá fim. Todas as outras acabarão. Todas as outras ruirão seus fundamentos. Mas a família não termina. Pois quando a vida neste sistema acabar-se, Jesus disse, na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É na casa do meu pai. Eu vou para a casa do pai. Eu hoje moro na minha casa. Eu morei muitos anos na casa do meu pai, mas daqui a pouco eu vou voltar para a casa do meu pai celeste. É família. A família sempre tem razão. A família sempre é o esteio fundamental da sociedade que nos anima, que nos fortalece, que dinamiza a nossa experiência e a nossa esperança. Quando tudo terminar aqui, continuaremos diante do nosso Pai. Qual é o seu Pai? Da eternidade. O escritor aos Hebreus, vivendo num tempo de crise, num tempo de enfrentamento de terríveis insoluções para a sociedade, sendo uma crise financeira, uma crise social, uma crise familiar, quando muita gente estava perdendo tudo, quando muitos cidadãos estavam sendo presos, outros sendo mortos. O escritor aos Hebreus destaca a importância da família com as seguintes informações. Primeira informação do escritor de Hebreus. Em tempo de crise, adote as seguintes lições. Em tempo em que a família enfrenta crises cruéis, nós temos alguns elementos aqui que você vai guardar. Pode anotar aí, depois estudar com calma. Diz assim, mantenha-se fiel ao seu amor. O amor verdadeiro nasce no coração de gente simples e nasce como uma sementezinha modesta, muito rudimentar. O amor nasce e articula-se dentro do coração, movendo a mente a pensar, leva a pessoa a sonhar coisas grandes, maravilhosas, na companhia da outra pessoa. O amor permanece, se esta sementinha permanece, ela se aprofunda. E quando ela se aprofunda, mesmo no tempo da adversidade, vencida a adversidade, ela romperá, fluirá, se tornará robusta, verdadeira, dinâmica, hospitaleira. Seja o amor do homem ou da mulher, seja o amor entre um irmão e uma irmã, entre pais e filhos, entre amigos, a crise traz dores como a seca. Mas é no tempo da seca que as raízes se aprofundam. O amor, enquanto sofre, se aprofunda como as árvores no outono e no inverno. Eu não sei se você já prestou atenção ou se você já leu alguma coisa sobre esta situação. No outono e no inverno, olha, no outono as árvores perdem normalmente todas as suas folhas. Tem árvores que perdem todas as folhas. Em vindo o inverno, o vento gelado, rude, retorce os galhos e um incauto poderá cortar a árvore ou quebrar os galhos e jogá-la fora e perder uma árvore. Mas a árvore faz isso porque em vindo as águas da primavera, depois do inverno que corta o seu caule, ela florescerá com toda a força. As folhas caem para que quando as águas da primavera chegarem, ela não tombe com o próprio peso e venha a perder a sua vida. Assim é o tempo da crise entre os humanos. Sabe, a árvore que não perde as suas folhas no inverno
com as águas da primavera, facilmente elas tombam. Pratique a hospitalidade. O amor é assim, ele se aprofunda, ele cria raízes, ele sofre, ele padece junto, mas ele fica junto. Ele fica na profundeza, às vezes, sofrendo angústia e dor, mas fica junto, ele não abre mão de sair dali. Ele perde bens, perde alegria, perde o brilho, mas ele não perde a companhia do outro. Ele pratica a hospitalidade, diz o versículo 2. O versículo 2 nos fala da hospitalidade. É preciso, então, tomar cuidado. Eu não sei se você já parou para observar. Hospitalidade é uma palavra grega de onde veio também a expressão hospital, lugar de acolhimento de feridos, lugar de acolhimento dos solitários, lugar de tratamento. Hospital. Pratique a hospitalidade. Podemos ajudar, não podemos nestes dias abrir as nossas portas para acolher pessoas como Abraão fez com os anjos? Como os nossos pais faziam no passado? No tempo de pandemia, não podemos abrir as nossas casas e chamar pessoas para dentro. Temos de cuidar dos nossos. Mas observe bem, a Escritura diz que ainda assim nós podemos praticar a hospitalidade. Nós podemos abençoar o lar samaritano que está ali passando por uma crise terrível, porque as igrejas que acolhiam e que levavam as coisas lá nos sábados não estão indo. Então, as pessoas, os idosos que estão lá, têm necessidades diárias. Você pode abençoar o lar samaritano. Você pode abençoar a Junta de Missões ou a PMT, mandando recursos, mandando ofertas nesses tempos em que a arrecadação das igrejas está em crise também. Porque muitos crentes estão esquecendo de depositar os seus dízimos e muitos crentes perderam o emprego, estão passando por aflições, mas você pode mandar uma oferta. Imagine que no Brasil hoje nós somos aproximadamente 6 milhões de evangélicos. Evangélicos mesmo. Se imagine se cada uma pessoa desse R$10 para a Junta de Missões, como seria esta arrecadação? Nós somos próximos de 1 milhão de presbiterianos. Se 1 milhão de presbiterianos desse R$10 para a Junta de Missões ou para a PMT, você já imaginou que seria, qual seria o volume de força que teria? Nossos missionários estão lá em terras longínquas, fora de conhecimento, eles estão vivendo numa terra difícil de plantar igrejas, e além de estarem longe, sozinhos, longe da família, eles também dependem da arrecadação que sai das igrejas e que é enviada ao Supremo Concílio. Então você pode praticar a hospitalidade. A hospitalidade faz bem ao coração de quem atende. Terceiro ponto, você pode praticar a generosidade. E isto também pode ser feito dentro de casa. É o pai e a mãe sendo mais acolhedores, é os filhos sendo mais francos, sinceros, mais honestos, mais leais, mais cuidadosos, cada um cuidando das suas coisas para abençoar uma casa frutífera e produtiva. Pratique a generosidade. A família é o campo fértil para aprender e a crescer como mordomos das coisas que Deus nos deu. A família é o ambiente próprio para nós aprendermos desde muito cedo, valorizar tudo quanto Deus coloca em nossas mãos. Então, a decisão e ordem da Bíblia é que cuidemos dos presos como se estivéssemos presos com eles. Que cuidemos com generosidade daqueles que padecem necessidades, como se nós padecêssemos as necessidades que eles padecem agora. Preocupação com os sofredores deve encher um coração comprometido da família. Olhe do seu lado
O seu filho está precisando de um reforço, de uma ajuda da escola. É a sua mãe que está precisando de uma ajuda aqui, de limpeza na casa, de limpeza na cozinha. Seja generoso. Um coração generoso está sempre pronto a servir, a abençoar os outros. Seja generoso. Uma família vencendo em tempos de crise tem de exercer a generosidade no cuidado de uns para com os outros. Exerça a generosidade. A Bíblia diz que não adianta sair por aí gritando direito, ou a favor deste grupo ou daquele outro, a favor desta situação política ou daquela outra. A generosidade acontece dentro da família. E se você quer ser generoso, a Bíblia diz que eu não tenho que gritar por isso ou por aquilo, mas que eu tenho que exercer a generosidade. Vivemos num tempo em que a fofocagem ocupa o lugar da generosidade. Ao invés da pessoa estender a mão, a pessoa sai gritando a favor do outro. Exerça a generosidade. Então, chegamos ao núcleo estratégico desta conversa que a Bíblia coloca. Lembremos, primeiro, seja constante no amor. Segundo, exerça ou pratique a hospitalidade. Terceiro, pratique a generosidade. Seja generoso com seu pai, seja generoso com seu filho, seja generoso com seu avô. Dê um abraço, um aperto de mão. Tem gente que fica dentro de casa e não é capaz de dar um abraço no outro. Fica dentro de casa o dia, a semana, o mês, 2 meses, 2 anos, 10 anos. Não é capaz de dizer, hoje você está com um penteado bonito. Poxa, você fez a barba. Poxa, você fez o cabelo. Pô, mulher gosta. Você trocou o brinco. Olha, diga para a pessoa que está do seu lado, pratique este ato de amor, de generosidade, de afeição, de cuidado com o outro. Quarto conselho, quarta ênfase, quarta diretriz apresentada pela Bíblia é: exerça com dignidade e honradez o seu papel no casamento. Na família, exerça o seu papel com honra e dignidade. O matrimônio, o casamento, é a base elementar da sociedade. O casamento entre um homem e uma mulher é a base da sociedade. O casamento entre um homem e uma mulher gera filhos, gera consequências, gera produtividade, acolhe os sobrinhos, acolhe os netos ou acolhe amigos, mas o casamento é de um homem e de uma mulher. O casamento, a honra de um casamento se lava com o sangue do marido, conforme aprendemos domingo passado em Efésios 5, versículos 25 a 27. Jesus lavou a honra da sua igreja com o seu sangue, o sangue de Cristo é que lavou a igreja de Cristo para apresentá-la a si mesmo, igreja santa, imaculada e sem rusga, sem ruga. O casamento bíblico acontece quando o homem e uma mulher se unem pela primeira vez num ato consensual de casamento, num ato conjugal consciencioso. A mulher concorda, o marido concorda. Este primeiro ato deste homem com esta mulher é o casamento. Então, cuidado, jovem, com quem você anda, porque maior prova de amor é se levar puro para o casamento. A Bíblia diz com toda segurança assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A honra está em manter o leito sem mácula. A honra está em guardar-se para uma só pessoa. Ah, mas eu fiquei viúvo, posso casar de novo? Case-se de novo, não fique sozinho. Não é bom ficar sozinho, diz a Bíblia. Ah, mas eu me divorciei. Você divorciou por quê?
porque o outro adulterou e você foi a parte fiel e permaneceu, a nossa confissão de fé diz que você tem liberdade para casar de novo, como se o outro tivesse morrido. Você foi o adúltero, chore, se arrependa, vá aos pés do Senhor, mas fique sozinho. É o que Jesus disse em Mateus 19. Você não tem direito de casar de novo, porque você foi a parte infiel. O Senhor poderá perdoar o seu pecado de infidelidade, mas não abençoará um outro casamento seu. É preciso, então, guardar que o leito sem mácula é que traz honra e produtividade e alegria para uma sociedade que é marcada pela permissividade e que degrada a nação. O casamento bíblico, então, acontece quando um homem e uma mulher, pela primeira vez, praticam o ato sexual, a conjunção carnal. Manter a honra e a dignidade no casamento que Deus determina é que você, antes do casamento, se mantém puro e depois do casamento se mantém ligado ao único cônjuge seu e não se separa deste e não se afasta desse. Por isso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que é melhor não casar, mas se não consegue viver sem casar, que case e seja fiel à sua mulher ou ao seu marido. Porque qualquer ato fora do casamento é adultério. E o adúltero é um morto, é um ser pernicioso à sociedade. Então, mantenha-se o casamento em retidão, em franqueza, em honestidade, honrando o seu cônjuge, seja homem ou seja mulher. Digno de honra é o leito sem mácula. Mas o casamento bíblico acontece e traz consequências gloriosas para o homem e para a mulher. Por isso, a Bíblia diz que é preciso manter a dignidade do casamento, porque Deus determina que você, na pureza do seu lar, na pureza do seu casamento, o Senhor diz que Ele julgará os impuros. Ele não diz que perdoará, Ele diz que julgará os impuros. Mas este é um assunto profundo para uma palestra, talvez com casais. Porque tem impuros dentro de casamentos que parecem bonitos, que parecem perfeitos. São impuros no pensamento, nos seus desejos, que os banheiros sabem o que acontece. Mas Deus, que conhece a sua intimidade, Deus que conhece o mais oculto do seu coração, Ele convida para viver em honra e em dignidade diante dele. O leito sem mácula. Um quinto conselho, cuidado com a avareza. O avaro é a pessoa que nunca está satisfeita com o que tem. A mulher do vizinho é sempre mais atenciosa, mais bonita. A mulher do vizinho é tão amiga dele. A mulher do seu amigo é uma pessoa extraordinária. O marido da sua mulher, da sua vizinha, da sua amiga, nossa, é um cara gentil, fantástico. Enquanto o seu, preste atenção. A avareza é um dos males que tem levado o mundo a padecer dores tão cruéis, tão aflitivas, que distorcem a moralidade e a paz. Concluindo, em tempo de crise, algumas pessoas podem pensar: se eu tivesse tomado essa ou aquela decisão, se eu tivesse casado com aquela outra pessoa, se eu tivesse comprado ou vendido naquela época. Então somos advertidos pela palavra de Deus contra a avareza, que diz: afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que pode fazer
o homem. E diz mais ainda a Escritura, o Senhor diz aquele que quer se manter digno e honrado. Em tempo de crise, para se manter digno e honrado, o Senhor diz, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Família em tempo de crise, se aprofunde nas relações. Você pode perder uma coisa aqui ou ali, mas mantenha as suas relações diretivas, objetivas, guardadas diante de Deus e perante os seus. Aproveite o tempo, exercite a sua fé, pratique o amor generoso e hospitaleiro, especialmente dentro de casa. Pratique este amor, honre a quem está dentro da sua casa com você, sofrendo, te ajudando e te apoiando nestes tempos difíceis. Honre o que possui de melhor. Honre a Cristo, honre o seu casamento, honre a sua família e, protegido pela graça de Deus, vença a crise, seja criativo. Boa noite.